Agora, assunto bem sério aqui no Ver Mais. Você já se sentiu vulnerável ou exposto em um ambiente que deveria ser seguro, como um banheiro, vestiário, provador ou até mesmo no transporte público? Essa é a pergunta do dia, 98884-6107. Vai respondendo por quê. Hoje eu não falo apenas como jornalista também, mas também como mulher, como mãe, como cidadã. O Ver Mais não pode se calar diante de algo tão grave que aconteceu aqui em Joinville. Imagine você estar em um momento de total privacidade e descobrir que alguém invadiu esse espaço e registrou esse momento sem o seu consentimento. Foi o que aconteceu com a nossa entrevistada de hoje. E essa situação não é uma situação isolada. Casos como esse acontecem todos os dias, sem que muitas das vítimas sequer saibam. A pergunta que fica é: até quando e que medidas podemos tomar para nos proteger e garantir que esses crimes sejam punidos? Para falar sobre isso, temos aqui a vítima desse caso, a Bruna Florduardo, que teve a coragem de expor a situação e denunciar, e também o advogado criminalista, Dr. Alexandre Carolindo, que vai nos explicar quais são os direitos das vítimas e os desafios para que a justiça seja feita. E você aí de casa também pode mandar sua participação, responder a pergunta do dia que a produção vai separar e já vai mandar aqui durante a entrevista, tá? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Agradeço a Bruna, né, porque a repercussão é gigantesca, ainda está sendo, né, nacionalmente, inclusive, pela tua coragem, né, de se expor. Para quem está nos acompanhando e não viu o vídeo nas redes sociais, não entendeu bem a situação que virou notícia, mas o que aconteceu, Bruna? Certo. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu me chamo Bruna Florduardo, para quem não me conhece, sou pedagoga, educadora emocional, sexual com foco na prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil e idealizadora do projeto Guardiões da Inocência. E então, assim, o que acontece? Como essa é a minha área de atuação, uma área de pesquisa, de estudo e tudo mais, sempre que eu vou em ambientes onde eu preciso, né, expor a minha nudez, eu sempre fico de olho nesse ambiente para ver se realmente não tem uma câmera, algo ali, algum risco naquele local. Então, quando eu cheguei, né, nesse estabelecimento, que eu informei ali o rapaz que trabalhava nesse local, que eu precisava usar o banheiro, ele prontamente falou: só um minutinho. Entrou dentro do banheiro, fechou a porta, ficou um tempo e saiu. Logo em seguida, né, na sequência, eu entrei. E já entrei assim, meio preocupada, receiosa, dei uma olhada, né, uma checada no banheiro, como eu sempre faço. Isso também não serve só para banheiros, eu posso falar mais sobre isso depois. E, enfim, não encontrei nada suspeito, sentei. Quando eu sentei no vaso sanitário, que eu olhei em direção ao lixeiro, para minha surpresa, né, embora eu já tenha visto, né, notícias e estudado sobre o que pessoas, né, com mente perversa são capazes de fazer, eu não achei que aquilo ali estava acontecendo justo comigo, né? Então, assim, fiquei um pouco nervosa até no vídeo, né, que está circulando nas redes sociais. Eu falei que eu estava um pouco trêmula e realmente estava, fiquei um pouco nervosa. Então, assim, eu encontrei o celular, na mesma hora já liguei, né, para a polícia, pedi para que eles enviassem uma viatura, né, que se tratava de um crime, contei ali o que estava acontecendo, aguardei um pouco dentro do banheiro. E lembrei que eu tinha uma caixa de um projeto, de uma campanha que nós vamos lançar no projeto, que estava lá fora na mesa. Eu pensei, não, eu preciso sair do banheiro, né? Então, quando eu abri a porta para sair do banheiro, o rapaz já estava esperando praticamente na porta para entrar, né? Possivelmente para recolher o aparelho dele, né? Então, quando eu abri a porta e queria de cara com ele, eu falei: moço, pode sentar aqui, porque eu já chamei a polícia. E ele ficou um tanto assustado, né, por ser descoberto, sentou, aguardou a polícia. Na mesma hora, já perguntei quem que era o responsável ali por esse estabelecimento. A senhora, né, que é a mãe do dono, veio até o local. Em nenhum momento ela desconfiou da minha palavra, ela já prontamente me acolheu, né, ficou inclusive ali fazendo parte daquele local ali, guardando e esperando até que a polícia chegasse. Doutor, nesses casos, né, muitas pessoas da nossa comunidade, da sociedade estão: que lugar é esse? Precisamos saber e tudo mais. Não é exatamente o ponto principal, o cerne da questão, fazer uma exposição, um massacre público. O que pode ser feito para garantir, então, que o caso seja levado, né, seja investigado e que todas as partes sejam preservadas de alguma forma? Veja como é um caso complexo que aconteceu com alguém que trabalha, que discute essa questão dos crimes sexuais. Então, todos nós estamos vulneráveis a ser vítimas desse tipo de crime.
E a nossa maior problemática é que a legislação ela veda a exposição desses locais. Então, a gente precisa continuar buscando a delegacia, buscando o judiciário, para quando imaginar se foi ou não vítima disso, para ser investigado e também conversar com as pessoas que estão próximas a gente para ver se essas pessoas também não sofreram essa situação. O caso que nós estamos comentando aqui hoje, a partir dessa movimentação nas redes sociais com os jornalistas, outras vítimas já compareceram à delegacia e registraram um boletim de ocorrência sem precisar denigrir a imagem do local em que aconteceu esse episódio, sem expor ao acusado, que também, querendo ou não, ele tem os direitos, que apesar de ele não ter respeitado o direito de outras pessoas, o direito dele precisa ser respeitado. E essa busca é para sempre que tiver uma hipótese de um cometimento de crime, ainda mais desses crimes de dignidade sexual, buscar esse registro na delegacia e que seja de fato investigado, buscar essa justiça. E é importante o pessoal de casa também saber que a Bruna e o doutor Alexandre se conheceram aqui, né? Foram convidados pelo programa para que você aí de casa consiga ter uma visão geral. A Bruna vai dar o encaminhamento que ela acha necessário, conforme a orientação da polícia, porque foi aberto o inquérito, né? O doutor Alexandre também tomou conhecimento do caso. E aí, como advogado criminalista, está aqui para orientar você também a como proceder nessa situação. Também levantou uma outra questão, doutor, se o empregador pode pedir uma ficha de antecedentes criminais, porque muita gente nessa hora fala, tinha que ter pedido a ficha, ou tem que pedir a ficha. É possível? Pois é, essa também é uma situação bem limítrofe, porque o empregador, pela CLT, pela legislação trabalhista, ele é proibido de exigir qualquer certidão negativa do seu empregado, o que dificulta, vamos dizer assim, por um lado, que a gente tenha contato com essas pessoas, saibam quem são essas pessoas, mas por outro lado também não possibilita a perseguição às pessoas que já, de fato, cometeram o crime e já estão em ressocialização. Bruna, como é que você se sentiu ao expor essa situação? Você recebeu mais apoio ou teve críticas também? Como foi? Olha, quando eu gravei toda aquela situação acontecendo, né, eu pensei unicamente em compartilhar com os meus seguidores, né, que até então minha página era, digamos assim, com poucos seguidores, né, comparado, né, a grandes influencers, vamos dizer assim. E houve uma repercussão tão grande, o pessoal compartilhando, porque eu sei que foi algo negativo que aconteceu, foi algo ruim, mas o alerta que está sendo gerado, né, para meninas, para mulheres, para crianças, né, todo esse despertar, né, para que a gente fique sempre em sinal de alerta, sempre tomando medidas preventivas, né, diante de situações de riscos, né, de vulnerabilidade. Então eu vejo assim que repercutiu, mas para algo positivo. E você tem recebido muitas mensagens de apoio, inclusive de pessoas que também perceberam que podem ter sido vítimas também? Sim, muitas mensagens de apoio. Claro, sempre tem uma coisinha ou outra, assim, mas a gente, né, consegue lidar com essas situações. Mas, assim, a maioria delas, assim, das mulheres, enfim, até homens comentando na página, que é algo inadmissível, indignados, né, e, enfim, fazendo comentários, assim, bem... Porque, Bruna, quando um caso é descoberto, normalmente isso traz à tona outras vítimas do mesmo agressor, né? Porque muita gente, às vezes, nem se deu conta e, inclusive, no celular dele foram encontradas fotos de outras pessoas também. Exatamente. Como esse estabelecimento ele fica de frente para uma escola, né, onde tem crianças, adolescentes e tudo mais, é um local que rotineiramente as famílias frequentam, né? Então, assim, nesse banheiro iam mulheres, adolescentes, crianças, o que acaba ali deixando mais grave a situação ainda, por ele estar, né, fazendo isso já há algum tempo. Vou pedir para o doutor, para a Bruna também, né, os passos que você tomou e o que é a orientação judicial também para fazer nesses casos. Então, os passos eu não, infelizmente, né, eu não posso trazer aqui porque para não atrapalhar o processo e tudo mais, mas a gente sim está tomando, né, as medidas cabíveis. Isso não pode ficar assim, né? Nós precisamos nos posicionar e tem gente que fala assim, mas então quer dizer que não saiu livre, né? Então não vou denunciar. Não, a gente precisa se posicionar, denunciar, vai constar na ficha dele, embora a justiça do homem às vezes pode falhar, mas eu acredito na justiça
justiça divina. Então, assim, nós precisamos levantar a voz. Eu sempre digo que abusadores e pedófilos, eles não podem se sentir confortáveis no nosso meio. Então, embora ele esteja solto e talvez venha a fazer novamente, ele vai se sentir intimidado, né? E agora, com toda essa movimentação nacional e até fora do Brasil, né, onde esses vídeos estão sendo circulados, todas as pessoas estão muito mais ligadas. E não é só em banheiros, né? Eu até fiz um vídeo nas minhas redes sociais que se chama Guardiões da Inocência, fazendo esse alerta, né, para tomar cuidado dentro de provadores de loja, não só dentro do próprio provador, mas às vezes a câmera do estabelecimento fica virada para os provadores ali, podendo pegar a pessoa ali, né, expondo a sua nudez numa prova de roupa. Também em hotéis, né, em lugares que hospedam famílias, quartos, enfim, é muito importante todo esse cuidado para que a gente possa prevenir algo desse tipo. Doutora, a Bruna registrou um boletim de ocorrência, é o primeiro passo, então. Isso. Sempre que ocorrer uma situação como essa, deve ser registrado o boletim de ocorrência e levar todos os elementos que a pessoa, que a parte, que a vítima tenha a respeito desse fato, que a partir daí a polícia, o delegado, ele consegue iniciar a investigação e dar a resposta ao caso concreto. Uma outra situação também que pode ser trabalhada é a questão da indenização civil, porque o que está sendo praticado é uma violação da intimidade da pessoa. Então, e por isso a nossa Constituição, ela prevê a inviolabilidade da intimidade e caso tenha constatado, caso tenha alguma prova de que esse bem foi violado, pode entrar com uma ação também civil pedindo uma indenização pelos danos morais propriamente dito, porque a violação, ocorreu violação à intimidade, e também se a pessoa a partir disso sofreu algum dano material, a título de exemplo, ela precisou fazer tratamento psicológico, ela precisou se afastar do trabalho, também pode ser movido uma ação ou conjuntamente com essa ação de indenização por danos morais desses danos materiais que acaso ocorreram. Doutor, se a pessoa consegue apagar esses vídeos, ainda assim há possibilidade de punição? A perícia, a polícia, a investigação criminal, ela trabalha com alguns elementos que conseguem recaptar, reconstituir esses arquivos que foram apagados e assim a possibilidade de restaurar esses arquivos. E doutor, quais as mudanças na legislação podem fortalecer essa proteção às vítimas? Veja que a nossa lei, quanto a essas hipóteses, ela é muito recente porque a tecnologia chegou há pouco para a gente. Apesar do nosso código de ser de 1940 e de 1941, a tecnologia e o nosso legislador chegaram há pouco nessa situação problemática. A lei que nós estamos tratando aqui, os pontos, é de 2018 e ele já veio com um problema que as penas são baixas, de 1 a 5 anos, de 6 meses a 1 ano. Então, com essa chamada, com esse... fugiu a palavra correta, mas com essa animosidade toda do fato, vai fazer com que o legislador reanalise essa legislação e traga e aplique novas penas um pouco maiores, tendo em vista que as que estão postas não estão inibindo essas pessoas de praticarem esses crimes. E Bruna, qual o recado que você deixa para as mulheres que passam, né, ou que já passaram por isso? Certo, eu digo que nós, enquanto mulheres, enquanto pessoas de bem, não podemos baixar a guarda. A informação ela é necessária, o caminho é a prevenção e eu sempre digo que nós precisamos chegar primeiro e que indignação sem ação não salva ninguém. Então, nós precisamos realmente nos posicionar. E nos apoiarmos, né? Porque quando uma mulher vai às redes sociais... né, você disse, olha, eu já tinha experiência com isso e quando me deparei que isso, de fato, né, é mais perto do que eu imagino, você ficou nervosa. Mas você tinha um preparo psicológico já, você tinha um conhecimento prévio. Imagina quantas meninas, né, que não têm um preparo e se sentem com medo de se expor e ainda serem punidas por isso. Exatamente. Então, ó, por isso que a gente traz essa discussão importante hoje ao Ver Mais. Eu agradeço, doutor Alexandre, Bruna também. Parabéns, né, pela coragem de se expor e vir aqui hoje. Obrigado. Muito obrigada.